Nós vamos continuar falando sobre o zelo amoroso do apóstolo Paulo para com as igrejas. Hoje eu vi uma frase que eu achei muito boa. Ela diz assim, olha, quando a gente adquire conhecimento, nós adquirimos poder. Mas quando a gente compartilha o conhecimento, é poderoso, né? Porque daí a gente vai estar juntando um monte de poder. E isso serve para a nossa vida com relação à palavra do Senhor. Nós temos que compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Então, continuando aí, nós vamos deixar a Bíblia aberta em 2 Coríntios 11, que nós vamos usar esse texto hoje, né? O apóstolo Paulo, ele deixou registrado na palavra, e principalmente nesse texto aqui, as marcas do seu apostolado, as marcas daquilo que ele fazia, né? As cicatrizes, as experiências. Então, aqui nesse texto, ele demonstra sobre essas marcas, sobre tudo o que aconteceu com ele, né? E ele continuamente, através do testemunho de vida dele, o testemunho extraordinário da sua conversão, ele procurava deixar bem claro de onde vinha a autoridade que ele tinha. Ele não tinha uma autoridade que era dele, por causa de todos os ensinamentos que ele recebeu, mas era uma autoridade que vinha do Senhor. E por que ele deixava claro que essa autoridade que ele tinha era a autoridade que veio do Senhor? Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar o que Jesus disse, né? Jesus, ele recebeu toda a autoridade do céu e depois ele disse que ele transferiu aquela autoridade para os seus discípulos. Amém? Amém. E ele disse mais ainda. Ele disse assim, olha, as coisas que eu faço, aqueles que me seguem farão, e até coisas maiores serão capazes de fazer. Então essa estratégia que ele tinha de contar, de testemunhar a respeito da sua conversão, de falar a respeito de onde vinha a autoridade que ele tinha, essa estratégia procurava revelar e desmascarar os falsos apóstolos que já estavam instalados ali naquela época. Não é? Esses falsos apóstolos, eles traziam ensinamentos e doutrinas diferentes daquelas que foram reveladas pelo Senhor. E o apóstolo Paulo, então, ele começou, lembra que a gente está falando do zelo amoroso dele pelas igrejas, né? Nos primeiros 15 versículos desse capítulo de 2 Coríntios 11, a gente vê que ele não tem problema nenhum em revelar ao povo de Corinto a sua conduta. E ele sempre lembrava aquele povo de como ele agia, o que ele fazia. E era preciso lembrar, era necessário lembrar aqueles homens, aquelas pessoas, aquela igreja lá de Corinto, porque falsos homens, e como ele próprio diz, que se auto-intitulavam apóstolos de Cristo, estavam dividindo a igreja do Senhor, fazendo com que alguns cristãos se levantassem contra o verdadeiro apóstolo, que era o apóstolo Paulo, que era apóstolo do Senhor. E por causa do cuidado amoroso que ele possuía pela igreja, ele precisou relembrar e colocar na mesa, ali diante daquele povo, as suas credenciais, a sua autorização, o selo que ele tinha, a autoridade que ele tinha. Não é? Ele teve que declarar, ele teve que expor as suas virtudes para que a mente daquelas pessoas, a mente daquela igreja, não fosse totalmente corrompida e os levasse a buscar outras coisas além da simplicidade e da pureza de Cristo. Não é? Parece um contexto em que nós estamos vivendo, em que as pessoas vão buscar coisas diferentes daquilo que estão na palavra de Deus, né? Os penduricalhos tentando fazer alguma coisa nova
na ansiedade de atrair pessoas que vão ser atraídas por uma coisa que não é a palavra de Deus. E o cuidado de Paulo era tanto que ele fala assim no versículo 3, ele diz assim, olha, no entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Então, olha que frase forte, né? Olha que coisa forte. Ele temia tanto, esse temor que a gente pode colocar como um zelo pelo crescimento da igreja, por se manter no fundamento da palavra de Deus, dos ensinos de Cristo. Ele temia porque ele não queria que aquelas pessoas que já tinham sido evangelizadas, que já estavam sendo discipuladas, que já estavam aprendendo da palavra de Deus, tivessem a mente corrompida e fossem enganados, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. E há um quadro, né? E a gente lembra de Eclesiastes mesmo, quando Salomão diz assim, não existe nada de novo embaixo do sol. Tem nada de novo, né? Então, o que aconteceu ali? Paulo, nós começamos falando a respeito da sua conversão, a respeito do que ele passou, a respeito de que ele foi avisado pelo Espírito de Deus. Cada cidade que ele ia, o Espírito falava para ele, você vai sofrer perseguição, vai sofrer prisão, mas ele praticamente, ele abandonou, ele largou toda a sua vida, tudo que ele fazia, ele não tinha mais algo assim que ele falasse, isso aqui é de interesse de Paulo, do homem Paulo, mas ele abandonou tudo para seguir os ensinamentos de Cristo e passar os ensinamentos de Cristo para os gentios, para os judeus e para os reis, como o próprio Jesus disse ali para Ananias, quando falou para ele ir lá orar por Saulo. Então ele abandonou a vida dele, ele largou as coisas dele, né, para se empenhar em cuidar da igreja. Então o que acontece? Sempre quando aparece alguém que começa a apresentar a virtude do Evangelho de Cristo, a falar sobre a graça redentora da mensagem da cruz, a falar sobre o que Cristo fez e o que Ele é capaz de fazer e permitir que Deus opere através da sua vida, com ensinamentos, com ministração da palavra, com oração, com jejum, com imposição de mãos, sempre levanta um grupo de hereges e que procura, a palavra de Deus fala, que começa a colocar comichão no ouvido das pessoas. E Paulo começou a perceber que isso estava acontecendo lá em Corinto, mas depois a gente vai ver que nos outros lugares também, onde tinha a igreja do Senhor, a gente vai ver que muitas vezes era a mesma cena que se repetia. E Paulo se empenhou em preparar aquele povo. Como? Ensinando, testemunhando, cuidando, orando, né? Porque a gente vê em várias passagens, a gente vê ele mesmo dizendo, eu não cesso de orar por vocês. Eu oro pela igreja que está lá em Corinto, que está em Efésios, e a gente vê que a vida dele era uma vida de dedicação e de oração. E nós vimos a semana passada que juntou a ele 2 discípulos que vieram amenizar um pouco todo aquele trabalho que ele estava tendo com o povo, para que ele pudesse se dedicar ao estudo da palavra para poder passar o ensinamento da palavra. Então ele ensinava, testemunhava, cuidava e nas suas próprias palavras, né? O cuidado que eu tenho por vocês vem do próprio Deus. Está aqui no texto também, no versículo 2. O cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura ao único marido, Cristo.
ele fez uma promessa ao Senhor, ele fez um pacto, uma aliança, de que a vida dele, o empenho da vida dele seria esse, de apresentar um grupo de pessoas, aquelas pessoas que ele haveria de ensinar e de testemunhar. Essas pessoas, elas fariam parte da noiva de Cristo, né? Aquela noiva que iria se unir com um único marido. Uma esposa, tem algumas versões que diz, como a virgem que vai ser oferecida ao Senhor Jesus como sua noiva, né? Então ele tinha esse cuidado com a igreja, ele estava tendo um zelo com a igreja. Por quê? Porque ele fez um pacto com o Senhor. Ele falou: eu vou trabalhar, minha vida vai ser uma vida de oração, de testemunho. E ele abraçou, ele vestiu a camisa do Evangelho. Ele vestiu. E ele não abandonou em tempo nenhum. Eu acredito que qualquer um dos ministros que a gente conhece do Evangelho, que qualquer perseguição, a menor perseguição que Paulo teve aqui, talvez ele abandonasse e se acomodasse no canto dele e se vendesse ao Evangelho do jeito que as pessoas estão vendendo e que procuram passar por aí. Mas ele tinha, essa era a meta dele, era o objetivo, era o propósito. Ele entendeu, até aquilo que nós vimos a semana passada, que aquelas outras ovelhas que não pertenciam ao aprisco de Jesus, ali aos judeus, não é? Jesus falou assim: existem outras ovelhas que não são desse aprisco, que eu preciso trazê-las até mim. E Paulo foi esse instrumento, ele entendeu isso, né? Que bom quando aqueles que recebem ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, entendem que nós somos os instrumentos de Jesus para fazer com que essas ovelhas que são de outro aprisco se cheguem até ele. Isso é muito bom. E Paulo, ele se empenhou nisso, em cuidar daqueles que o Senhor havia dado para ele e cumprir o pacto e a promessa que ele havia feito, né? aquele pacto, aquele contrato que ele havia feito com o Senhor. Algumas versões, elas são mais fortes ainda. Em vez de zelo aí, elas falam assim: tenho verdadeiro ciúme de vós, né? Por que está essa expressão? Né? Essa expressão demonstra o cuidado extremo do próprio Deus. Primeiro, com relação ao povo escolhido, Israel, né? Lá no Antigo Testamento. E na Nova Aliança, com a igreja, que é a personificação da noiva de Cristo. Todos os crentes, todos aqueles que se chegam até Jesus, que recebem Jesus no seu coração, fazem parte da noiva de Cristo. Amém? Amém. E essas pessoas, aqui Paulo deixou escrito, o Senhor permitiu que a gente tivesse acesso a essas palavras dele, para que a gente ouvisse essas palavras, que elas ressoassem no nosso ouvido, como o Senhor falando para nós, que nós também temos esse compromisso e essa obrigação de fazer com que as ovelhas que não eram do aprisco ali dos judeus chegassem até Jesus, tivessem acesso a Jesus e ao seu Evangelho. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 23 ao 27, o apóstolo Paulo faz um paralelo entre o amor e cuidado de Jesus, o noivo, e a vida conjugal, né? Mas o versículo 32, ele explica, ele diz assim: este é um mistério grandioso, refiro-me, contudo, à união de Cristo e sua igreja. E muita gente usa o texto para falar uma porção de coisas, né? E Paulo, no versículo 32, ele é específico e diz: esse é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união de Cristo e sua igreja. O casamento entre um homem e uma mulher
traduz a magnífica e grandiosa união, realidade espiritual da união de Cristo com aqueles que se renderam a Ele e se tornaram um só corpo, porque é isso que o casamento faz, dois tornarem um só corpo. É por isso que ele usa a figura do casamento, não é? Isso é, foram transformados em a igreja, a sua noiva, a noiva que o Senhor está ansioso para vir encontrar com ela, amém? E a noiva precisa também ter essa ansiedade boa, né? E Paulo carregava nos seus ombros essa responsabilidade de preparar, de ensinar os cristãos a se tornarem a noiva pura e imaculada de um único marido. Por que será que ele deixou escrito aí, né? Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. Ele está querendo dizer, ó, aí você não pode ter traição, não pode ter adultério, você não pode ficar se apaixonando por outras coisas, por outros deuses, né? O zelo, meu zelo, é para que você esteja focado na figura do noivo, que é o Senhor Jesus. Ele vai ser o seu único marido. Ele tem que ser o seu único marido. Você não pode misturar nada do Evangelho, nada daquilo que eu estou ensinando para vocês, não pode ser misturado com outras coisas, a não ser a palavra de Deus, porque ela é pura e é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e ela faz separação entre a alma e espírito, entre juntas e medulas, diz o texto do apóstolo Paulo. Ele tinha esse entendimento, que a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Amém. E tanto ela ensinou que, se não me engano, foi Timóteo que ele escreveu, essa palavra, ela é digna de aceitação. Não existe um outro evangelho a não ser o evangelho do Senhor Jesus. E depois nós vamos ver que essa noiva pura, imaculada, de um único marido, é aquela que aparece lá em Apocalipse 9, dos versículos 7 e 8. Né? Nós vamos ler bem rapidinho, hoje não tem muito texto, está curtinho, tá? Hoje está curto aqui. Apocalipse 9, versículos 7 e 8. Mas a gente precisa entender essas coisas que estão na palavra de Deus. Apocalipse, melhor dizendo, acho que é 19. Fiz 9 ali, mas é 19. É 19. Alegremo-nos, exultemo-nos, e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo do Senhor. Olha que maravilha, né? Essa noiva, ela foi profetizada em vários lugares da palavra de Deus, mas eu queria ler para vocês o que está escrito em Jeremias, no capítulo 31, versículo 32, que diz assim: não será como a aliança que fiz com seus antepassados, que quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança. Então, essa noiva que Paulo se refere é essa noiva aqui, pura, imaculada, é a noiva que vai se apresentar lá em Apocalipse, uma noiva que se prepara tanto, que não vai ser como lá foi profetizado lá no Antigo Testamento, ou foi falado lá no Antigo Testamento, de um povo que Deus amava, e que eles quebraram a aliança, o pacto que foi feito entre eles, não é? Então, a noiva de Cristo é a igreja, e ela é composta por
todos os santos, todos aqueles que estão no globo terrestre, que se entregaram ao Senhor, que foram revestidos do sangue do Cordeiro, que viveram em todos os tempos, desde a criação do mundo até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Imagina quantas almas estarão ali. Como é que essa igreja, ela vai estar linda, não é, maravilhosa, vestida de branco, com linho, vestida de um linho puro, conforme nós lemos ali, não é um linho que é tirado daquela planta que faz o linho, mas são os atos justos do povo santo de Deus, não é? Então era isso que estava na mente de Paulo, essa união pautada em compromisso, em intimidade, em fidelidade, não em um segmento ou em uma denominação que pode ser deturpada, mas era essa união da igreja, essa união de Cristo com a sua noiva, é uma união aonde vale o compromisso, a fidelidade e a intimidade, né? Então nós vemos tudo isso aqui nesse capítulo 11 de 2 Coríntios. E Paulo nos ensina também, se você voltar nas páginas aí de 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 1, que a vontade soberana de Deus sempre foi ter um relacionamento sincero com o ser humano. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Amados, vimos que temos essas promessas, né, que está no capítulo anterior. Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Esse é o desejo do coração de Deus para todo ser humano e principalmente todos aqueles que já receberam o Senhor Jesus no seu coração. Um relacionamento de amor, um relacionamento de adoração, onde a obra-prima da criação de Deus queira também essa comunhão. Precisa, para haver essa comunhão, a criação, que é a obra-prima de Deus, o homem, né, o ser humano, precisa querer ter essa comunhão com Deus e não se afastar dela, não é? E é muito difícil isso às vezes. As pessoas, quando elas entram na palavra de Deus, né, às vezes elas são fisgadas por uma promessa de prosperidade ou de algum benefício, quando ela entra em choque com a palavra de Deus, ou quando ela é confrontada pela palavra de Deus, e ela começa a entrar no meio da palavra de Deus, começa a ver que as coisas não são fáceis, né? Porque para se ter essa comunhão, há necessidade de separação. O que é separação? É a santificação. A Bíblia até diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A santificação, a separação, é de toda a imundície contaminadora do mundo. Todas as coisas que estão fora do contexto dos preceitos e dos mandamentos do Senhor. Nós devemos e precisamos, como igreja do Senhor, estar separados dessa imundícia contaminadora do mundo. O zelo de Paulo pela igreja fazia com que ele enfatizasse que quanto mais a igreja se envolve no processo da santificação, mais próxima ela estará do noivo. Quanto mais ela se envolve na sua purificação, na santificação, mais próxima ela estará do noivo. E ele sempre enfatizou isso. No versículo 3 que nós lemos, aqui de 2 Coríntios, no capítulo 11, Paulo vinha preparando a igreja do Senhor para se apresentar como uma noiva virgem para o seu noivo Jesus, uma noiva imaculada, uma noiva santa, uma noiva separada, uma noiva que sem contaminação com as coisas
deste mundo. Mas o que aconteceu? Alguns inimigos de Paulo, que eram judeus, estavam tentando trazer de volta aquelas pessoas que haviam se convertido ao cristianismo, porque eles não queriam perder aquelas pessoas da sua comunidade. Então o que eles fizeram? Eles tentaram desconverter aquelas pessoas do cristianismo, não é? Pregando um Jesus que se encaixava nas suas próprias doutrinas. E era uma doutrina estranha à palavra de Deus, estranha ao Evangelho, estranha a tudo aquilo que Jesus deixou aqui como ensinamento. E essa doutrina estranha fugia dos ensinamentos dos apóstolos. Então, se ela fugia dos ensinamentos dos apóstolos, ela não tinha nada a ver com Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Então eles estavam invalidando, com aquela doutrina que eles pregavam, o sacrifício de Cristo. Tudo que Cristo havia feito, eles estavam invalidando, não é? E o mais cruel é que toda mentira não é só mentira. Ela é misturada com um pouco de verdade. Porque se fosse só mentira, as pessoas não cairiam no conto, não é? Não cairiam nela. Ela é misturada com um pouco de verdade, o que torna a mentira perniciosa e perigosa. É por isso que muitas vezes a gente vê pessoas caindo, voltando, porque não se atém àquilo que está escrito na palavra de Deus. E quando a gente dispersa da palavra de Deus, e hoje eu estava ouvindo uma ministração sobre o discernimento da palavra. Às vezes a gente acha que vai vir na igreja, no culto dominical, e Deus vai dar discernimento de um monte de coisa para a gente. Isso é perigoso. O que nós vemos com os profetas do Antigo Testamento, nos Salmos e nos Evangelhos e nos apóstolos, nas cartas apostólicas, o que nós vemos aqui é que essas pessoas, elas se dedicavam à oração, à leitura da palavra, a meditar na palavra e de ter uma intimidade com Deus, de ter o Espírito Santo ministrando ali no seu coração, né? Lembrando que antes do Antigo Testamento e até a descida do Espírito Santo em Atos, o Espírito Santo ele pairava, mas agora ele vem habitar dentro daqueles que conhecem o Senhor, não é? E esse cuidado, desse ensinamento, Paulo tinha com aquelas pessoas, né, que vinham misturando um pouco de verdade, porque eu vou usar um exemplo para a gente conseguir entender esse contexto da mistura da mentira ser misturada com a verdade. Faz já desde o final do ano passado e do começo do ano até agora, a gente está vendo muitos casos de pessoas sendo envenenadas com aquele chumbinho, né? E ninguém vai lá e dá o chumbinho, o veneno direto para a pessoa. O que é que eles fazem? Coloca numa comida que é gostosa, que é verdadeira, uma comida de verdade, né? O último que eu vi, eles enrolaram lá num bolinho de mandioca, que a pessoa gostava de comer, puseram lá. Então, é mais ou menos isso que acontece. A mentira, né, ela não vem assim, deslavada, principalmente quando se trata de querer subverter a palavra de Deus, de querer contaminar o Evangelho. Ela vem cheia de atrativos e com algumas misturas. Por isso Jesus disse, naquele dia, muitos vão falar, Senhor, mas eu profetizei no teu nome. Senhor, vão chamar Jesus de Senhor. E o Senhor vai falar, apartem-se de mim, malditos, porque eu não os conheço. Não é? Porque tentaram subverter a palavra de Deus, converter a verdade em mentira, ou misturar a palavra de Deus com outras coisas. Mas ela é água pura, é água limpa, que não pode ser misturada com nada que está lá no mundo. Amém? Amém. Então, essa mistura, ela é muito perigosa quando a gente fala a respeito da palavra de Deus.
ela é perigosa e é perniciosa quando ela é misturada com as doutrinas, não é? E preceitos espirituais, e cada um vai pegando uma parte que ele acha que é boa para ele, vai tirando partes da palavra fora do contexto da palavra de Deus e vai anunciando aquilo como jargão, como fonte de alguma coisa que ele está querendo. Isso é muito perigoso e é prejudicial para a igreja. Paulo estava alertando aquela igreja. Paulo estava dizendo nesse alerta que aquela igreja estava aceitando e permitindo que um espírito de escravidão, de mundanismo e de medo fosse infiltrado no meio deles através desses falsos apóstolos. Paulo diz para eles, é um outro evangelho, é um outro espírito. Não é o evangelho que eu ensinei a vocês, não é a palavra que eu preguei para vocês, não é o espírito que eu preguei para vocês, não é o espírito do qual eu falei para vocês. O evangelho que Paulo ensinava para eles e o espírito que eles receberam eram as boas novas de Cristo e o Espírito Santo. Era isso que Paulo ensinava para eles, não é? Segundo o que está escrito em Romanos 8,15, Paulo diz assim lá em Romanos: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos e medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de Abba, Pai. De Abba, que quer dizer Pai. O que estava acontecendo com a igreja lá de Corinto? Ela estava permitindo que aquele fermento, aquela doutrinação perniciosa, perigosa, daqueles falsos apóstolos, estivessem entrando dentro da igreja, contaminando as pessoas que estavam ali, e eles que haviam recebido a liberdade que vem do Senhor, o Espírito Santo de Deus, estava trocando aquele evangelho simples e puro por um evangelho de facilidade, por um outro espírito que trazia medo, escravizava e aprisionava aquelas pessoas que já haviam se tornado livres por causa do ensinamento de Paulo, não é? E ele sabia que era muito fácil aceitar esses homens que se autodenominavam apóstolos. Por quê? Porque eles não eram pessoas incultas. Eles eram pessoas que eles tinham uma boa aparência, eles eram pessoas carismáticas, eles eram pessoas que tinham conhecimento do que Jesus pregou e da doutrinação lá que havia antigamente. Então eles tentaram fazer uma mistura, tentaram misturar tudo aquilo que a antiga lei trazia e misturar com tudo que Jesus ensinava. E Jesus já havia falado: eu já cumpri a lei, eu já cumpri, para que vocês não tenham mais que cumprir a lei, não é? E isso é muito elucidativo, traz muita luz para nós nos dias de hoje, quando nós vemos a mesma coisa acontecendo nos dias de hoje. Nós vemos uma ideia judaizante entrando dentro das igrejas. E não é antissemitismo que eu estou falando, é trazer as coisas do judaísmo para dentro do cristianismo e fazendo parecer que as vestimentas, que aqueles objetos, eles têm um poder diferente, um poder sobrenatural. E quem tem poder sobrenatural é aquele que morreu pelos nossos pecados e que assumiu o nosso lugar. Essas coisas, essas figuras, esses objetos que existiam antigamente, é para que as pessoas se lembrassem, olhando para algo material, que existia um Deus que é o Criador dos céus e da terra e que amava aquele povo como se eles fossem realmente filhos deles. E muitas vezes eles abandonaram, né? Nós vimos por que Jesus teve que morrer. Porque virava e mexia, eles trocavam um objeto por outro. Quando Moisés foi lá
receber as tábuas da lei, foi lá estar no monte, o que aconteceu? A gente não tem uma figura, só que a gente tem que não basta. O que é que eles fizeram? Tiraram os seus brincos de ouro, pegaram todas as joias que tinham e fizeram um bezerro, trocaram uma figura por outra figura. E não é isso que o Senhor quer. Ele diz, olha, acho que o salmista mesmo que diz, nós quisemos oferecer sacrifícios e tu não nos aceitaste. Porque o que Deus aceita é um coração quebrantado e um espírito prostrado diante dele. Aleluia. Não é uma figura, não é algo material. Se fosse algo material, por que Jesus haveria de vir e morrer, passar o que ele passou, ser cuspido, humilhado, xingado, receber aquela coroa de espinho, ser exposto publicamente numa cruz, derramar o seu sangue, não é? Por nós, por nossa causa, ele não precisaria ter feito isso. Era só a gente levantar fazer um altar, colocar uma imagem ali, pronto, não é? Então, o que esses falsos apóstolos, em algumas versões, até nessa daqui da NVT, eles são traduzidos para superapóstolos, ou na King James e outras versões, eminentes apóstolos, não é? Eles se auto-aceitavam, e Paulo sabia que era fácil aceitar o que eles ensinavam, porque parece que o homem gosta de dificultar as coisas, né? Era muito mais fácil aceitar aquela mistura do que a simplicidade da mensagem do Evangelho. E como eu disse, não é diferente dos dias de hoje. É claro que essas pessoas, esses líderes religiosos, esses hereges, eles são escolhidos a dedo, não é qualquer pessoa. Eles são carismáticos, falam bem, têm boa postura, têm boa aparência e ganham a pessoa com a sua lábia. Eles conseguem conquistar as pessoas por aquilo que eles falam. E a gente, há muitos anos, a gente vem falando que o diabo ele não se apresenta como vermelho de rabo e de chifre, não é? Mas ele é sutil. E ele vem, tinha até uma musiquinha que falava que ele entra com um sapatinho de algodão. Para quê? Para não fazer barulho, estardalhaço mesmo, que é para ir conquistando de pouquinho. A hora que a pessoa viu, ela já está pega, não é? Mas ao invés deles pregarem a liberdade, o amor, a alegria, a bondade, a temperança, a coragem, o poder que correspondem ao fruto do Espírito, eles colocam um jugo pesado, não é? Então você tem que fazer isso, mas sempre que você vê assim, você tem que fazer alguma coisa que exige um sacrifício muito pesado, pode saber que a palavra de Deus, o sacrifício que ele pede aqui, que a palavra de Deus pede, essas são sacrifícios de louvor e de adoração ao Senhor. Acho que a coisa que o Senhor pede, que é para ensinar a nossa carne, a única coisa é o jejum. Não tem mais nada, você não precisa andar de joelho, não precisa se automutilar, não precisa carregar nada para que você se mostre assim como alguém que fosse perdoado. Mas o Espírito Santo de Deus, ele fala com o nosso espírito e nos convence que nós somos filhos de Deus. Está escrito na palavra, não é? Então essas pessoas colocam um jugo pesado, né? E é claro que não é uma mudança repentina, mas é bem devagarzinho. E as pessoas são enviadas pela doutrinação falsa. Então nós devemos, como igreja, vigiar para que esses influenciadores do mal não nos afastem da verdade. Era isso, nós chegamos até o versículo 4 só aqui, né? Semana que vem nós vamos pegar do 5 em diante. Então olha só, a gente, né, o que Paulo estava querendo dizer para esse povo é para que eles não se deixassem influenciar por essas pessoas que tinham uma mensagem que era maléfica para a vida deles e que estavam afastando aquele povo da verdade. E essa mensagem é a mensagem atual para a igreja do Senhor. Não é? Não nos deixarmos
influenciar por essas pessoas que tentam nos afastar da verdade, né? E eu vou encerrar hoje, eu falei que era rapidinho, eu vou encerrar hoje com a leitura de Gálatas, no capítulo 1. Gálatas 1, do 6 ao 10. Diz assim: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Ou aqui no lugar de boas novas você pode entender evangelho. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado ou anátema em algumas versões, qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferente das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas ou um evangelho diferente do que vocês receberam, que sejam amaldiçoados. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Assinado Apóstolo Paulo. Né? Só existe um evangelho, só uma mensagem de boa nova, que está aqui na palavra de Deus. Amém. Amém?